Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Sales e esse é o Direto ao Nó, o episódio número 3. Hoje eu recebi Bruno Vaz, convidado aí. Bruno que, enfim, deixa ele se apresentar. E aí, Bruno, fale um pouco sobre você. Boa, tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Justamente pela ideia de quando a pessoa está ouvindo, né? É um prazer imenso aqui estar ajudando esse, esse canal, essa nova forma de conteúdo, né? Eu acho que toda a contextualização da engenharia por diversos tipos de veículos é importante, né? Então, eu queria parabenizar aí você, Felipe, pela iniciativa, pela disposição de trazer um outro olhar sobre a engenharia de estruturas metálicas e pré-moldadas, eu acredito, né, a parte de industrialização da construção civil, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Bruno Vaz, eu sou engenheiro civil, né? Formamos na mesma faculdade quase ao mesmo tempo, Quase juntos. contemporâneos, contemporâneos aí da época de corredores de faculdade. Depois eu fiz um mestrado em engenharia de estruturas. Tive um meu escritório, né? Eu trabalhava com projetos integralizados, né? Digamos assim. Isso, eu tinha um escritório, meu sócio trabalhava com a parte de instalações e eu fazia parte de estruturas, né? E a gente fazia meio que um pacote combinado. E aí, em 2019, eu comecei a trabalhar na Rótula, né? Uma metalúrgica grande do Norte e Nordeste que faz obra aí por todo o país. E aí foi quando de fato eu me inseri na ideia de fabricação, montagem, projeto, toda essa atmosfera de estruturas metálicas, né? Sempre foi minha paixão, minha graduação foi voltada para isso, meu TCC, minha monografia foi voltada para estruturas metálicas, minha dissertação também do Foi com o mestrado foi Alberto? voltada para estruturas metálicas, com Alberto, as Eu também duas. fiz com o Alberto, pô. É, Alberto é uma figura, uma lenda ali da É, faculdade. E aí, na Rótula, eu trabalhei com vários projetos aí em Salvador, na Bahia, no Nordeste, no Brasil e depois fora do Brasil. Né? A idem, né? gente ganhou um Concorrentes contrato, os dois. concorrente os dois, mas é tudo pelo bem da estrutura. Eu acho que eu costumo pensar que quando você vê uma outra empresa trabalhando tão bem quanto a sua, isso só facilita e só aumenta a capacidade do sistema como um todo. É, Né? todo Eu mundo, lembro cara. de todo mundo tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo e a gente já sofre tanto com a concorrência do sistema estrutural em si, né, que a gente perdia É. muita obra para concreto armado, pré-moldado, que dentro do mercado de estruturas metálicas não pode haver essa discordância, senão é o começo do fim. Mas aí Eu lembro você quando foi pro campo e isso, você foi pro campo depois que você já passou um tempo lá em projeto já, não foi? eu tinha um ano e meio mais ou menos na parte de engenharia, na parte de qualidade, fabricação, toda a parte de assistência à fabricação e na elaboração de projetos estruturais. E, e aí fui para o campo até por uma conveniência barra coincidência. Né? A gente ganhou um projeto fora do Brasil. A gente foi construir um headquarters da Exxon, né? Uma empresa de petróleo. E eu participei de todo o projeto, né, da parte de concepção, né, junto ao cliente, porque a gente recebeu o projeto dos Estados Unidos. Mas aí eu fui participando de todo o processo. E aí, como eu já estava meio que a par de tudo, né, já tinha conhecimento das principais pessoas do projeto, do dia a dia, digamos assim, quando começou de fato a montagem, a gente achou por mais correto, por mais simples, que eu fosse para acompanhar a montagem mesmo. Uhum. Né? Apesar de eu não ter muita experiência na parte de campo, né? Eu ia somente para fiscalizar, só para dar uma assistência, Aí mas aí dessa caiu vez eu a assumi, caiu caiu no uma meu ficha colo, para você. e caiu a ficha e caiu no meu colo esse desafio aí de uma obra monumental, né? Uma coisa realmente muito desafiadora, com muitas e muitas nuances,
que é o que eu acho que a gente pode explorar aqui nessa parte de dificuldades barra facilidades que o projeto pode levar à montagem da estrutura, né? Quão mais rápido, quão mais barato e quão mais eficaz pode ser uma montagem se pensado desde da concepção. É, E eu acho que deixa eu só. a ideia toda do canal foi É você criar isso, exatamente. né? Deixa eu contextualizar só uma coisa também do meu lado. Uhum, Quando eu entrei na Impro, né? Já tem uhum, 10 anos já. Eu fui exatamente já com o intuito de começar em projetos lá. Estava tendo uhum, uma migração, porque a fábrica estava querendo começar a implementar o setor de projetos próprio. Só que aí logo de uhum, cara, logo no comecinho, vários rabos de montagem pela frente, acabou uhum, que eu não comecei de fato em projetos. Aí eu fiquei, sei lá, quase um ano e meio, 2 anos, bastante dedicado também à parte de montagem, de acompanhamento de algumas uhum, obras. E aí só depois que eu me livrei um pouquinho dessas demandas, que eu voltei para projetos para ir tocando as coisas lá nessa área mais voltada de projetos. Então, para mim, acho que foi bastante enriquecedor ter passado sim, uhum, preliminarmente nessa sim, sim, etapa, porque até como o projeto de dentro da fábrica estava começando, era importante ter alguém começando já com essa visão uhum, também de sim, montagem, né? E aí que não, realmente cai a perfeito. ficha de muita coisa que a gente entende as escolhas de algumas opções executivas, né? Uhum, E a gente vai não, falar perfeito, isso, né? né? Sobre como tanto a visão de fabricação quanto a visão Uhum, de montagem pode de alguma forma impactar no resultado final ali do projeto. exato. Né, no episódio passado, você estava falando da parte logística, isso aí é fantástico, né? Até a parte do tamanho das bitolas. E eu me lembro quando você falou no episódio sobre treliças de banzos variados, né? Eu me lembrava Uhum. da época de faculdade, porque na época a gente acha que a gente tem que economizar, que tem que fazer estrutura perfeita, com 100% de otimização, com barras É, escolhidas a dedo. E aí você faz uma treliça, cada banzo ali é uma peça, cada diagonal é outra, cada montante é outra, varia a geometria, varia tudo. Então, e no fundo, quando a gente vai pro antes de ir para o campo, né, quando a gente vai para a fabricação, você percebe que na verdade, o importante não é fazer a estrutura mais otimizada do ponto de vista mecânico, do ponto de vista estrutural, mas sim do ponto de vista global, né? de produto, né, global, de produto. A gente É, está fazendo um produto para entregar para o cliente, né? Então, a segurança estrutural do ponto de vista de cálculo é um dos fatores, mas não é o único. Né? É uma é, obrigação, na verdade, mas não é um diferencial, não é uma coisa tão importante quanto eu imaginava na faculdade. Né? A gente percebe que existem outros fatores mais é. determinantes e às vezes até mais difíceis de se lidar do que o cálculo propriamente dito. Essa equação é multifatorial. E assim, Hum, a gente costuma brincar lá na fábrica de que essa equação, toda vez que você fizer ela, o resultado vai ser diferente, porque vai Exato. depender de uma série de outros fatores que podem ou não implicar É. nas escolhas executivas que você vai fazer. Vou dar exemplos aqui, Uhum. sei lá. Se tem uma disponibilidade de maquinário numa época, ou se o maquinário já está ocupado com alguma obra, possa ser que você escolha uma outra solução estrutural para uma obra que É. você vai pegar, porque o que você Uhum. dispõe na fábrica naquele momento é totalmente diferente do que Uhum. você dispõe em outro momento. Então a solução muda Sim, muito o tempo todo. muda. Mas aí agora, Outra coisa, não, pode falar. outro ponto interessante às vezes até a parte de você deve saber disso, deve ter feito isso muito lá na Enfra. A gente fazia muito na rótula, às vezes você tinha uma disponibilidade de material e você adequava o projeto para aquele material. É Né? E tipo assim, você tinha retroengenharia. uma retroengenharia, né? Você retroalimentava, você a partir do output entrava o input. Né? Então você tem um cliente que cancelou uma compra, então tem um material lá que fica meio que sem dono. Né? É. Então vamos readequar isso para outro projeto, para outra. Ah, Então meio o que tempo todo. o seu projeto já nascia com algumas.
restrições, né? Por exemplo, eu tenho que usar aqueles perfis, eu tenho que usar. Porque de fato era melhor, né? Para aquela situação, era melhor do que se você fizesse do zero, de uma concepção totalmente rascunhada, né? Do, Mas me conte do aí projeto. agora também, depois que você foi em campo, quais são os exemplos que você gosta de dar, assim, que mudou sua visão? Ah, rapaz, muda muito, viu, Felipe? Muda muito. Eu ainda estou um pouco radical, digamos assim, com algumas ligações. A gente começou a O que que você conversar acha de dupla rapidamente. cantoneira? Exatamente, filho. Rapaz, é o meu calcanhar de Aquiles, viu? Eu lembro que Só para a contextualizar gente. aqui, deixa eu só falar uma Uhum, coisa. Dupla cantoneira, né? Todo mundo uhum, que está escutando, que conhece estrutura metálica, vai mais ou menos entender. Mas quem não uhum, conhece estrutura metálica, pense que você tem um perfil principal e aí você vai ter um perfil secundário chegando nesse perfil. uhum, Então você tem duas vigas, uhum, é o encontro de uma viga com uma viga. uhum, E aí você resolve fazer a ligação, uhum, eventualmente, por uma dupla cantoneira de um lado da ligação e uma dupla cantoneira de outro lado, porque você tem, na verdade, naquele nó, duas vigas chegando na viga uhum, principal. Então uhum. você tem naquele nó ali uma viga principal passando, duas vigas chegando e quatro cantoneiras. Agora, como é Isso, que você monta exatamente. isso daí em campo, Bruno? Exatamente. Na época que eu projetava, na época que eu via isso no computador, era lindo, né? É uma coisa maravilhosa, mas a montagem é realmente muito, muito trabalhosa, velho. Eu lembro que, primeiro, a começar pela parte logística. Tudo bem que isso pode ser otimizado, claro, isso pode ser melhorado, mas a logística de você taguear e rastrear essas cantoneiras na obra é muito difícil, né? Porque imagine que, como você falou, um nó você vai ter quatro cantoneiras. Imagine quantos nós você tem numa estrutura de 3, 4, 5 pavimentos, sei lá, 5.000 metros quadrados em área. Então, o número de cantoneiras é absurdo, é 3.000, 4.000 cantoneiras, fácil, né? Tranquilamente. Fácil, fácil, Então, você fácil. manejar essas cantoneiras, você manejar os tags, né, as diferenças. Geralmente você até padroniza, você tem um gabarito, a distância de furo a bordo, a distância entre furos, número de furos, mas eventualmente tem alguma diferença, Ah, claro, né? Então não tem você tem uma como. obra com perfil de 310 e uma obra com perfil de Isa, 460. Chega a ser já, um já mudou a pecado cantoneira. você usar a mesma cantoneira, né? Exatamente, exatamente. Você não vai usar a mesma para tudo, mas ao mesmo tempo você tem grupos, né? Eu acho que grupos, pequenas Você cria pilhas de cantoneiras padrões. iguais. Depois você está numa fábrica assim, você entende que você tem que criar É, padrões para muita coisa, né? Mas aí é. você tem E lá, aí quando você recebeu aquele caminhão de cantoneira, 3.000 era um cantoneiras. container, era quase um container só de cantoneira, É. né? A gente já arrumava dentro do container porque foi tudo por barco, né? Foi tudo por via marítima. A gente já E fez aí a gente obra recebeu também aquele lá via container, marítima, mas não foi a gente que pô, montou. A gente já fez obra via sim, marítima para o pessoal montar em outro país também. A gente mandou daqui, foi aham, para lá, mas o pessoal tinha equipe de montagem. Eles sim, adoraram, porque como era em site, né, em uhum. região industrial, você tirar a solda é uma maravilha na Pronto, é obra. uma maravilha. Não, não, ligação parafusada de uma forma geral, eu também sou fã, assim, até para montar realmente é muito melhor, apesar de você ter um tempo maior de fabricação, apesar de você ter um cuidado maior na hora de tanto projetar quanto nos critérios de qualidade, mas eu acho que vale a pena, né? É um preço que se paga para você agilizar na montagem. E aí o que a gente sentia dificuldade, né? Primeiro a logística, né? O manejo dessas cantoneiras e folgas, né? É difícil você ter esse manejo de folgas, como você exemplificou, né? Imagine que você tem uma viga secundária que está apoiada nos dois extremos em duas vigas principais diferentes. Então, meio que você está ali limitado àquele espaço para que você, ao içar a peça e manejar ela naquele espaço, naquele intervalo de duas vigas, você conseguir parafusar dos dois lados. A gente trabalha com precisão milimétrica, é uma vantagem absurda da estrutura metálica frente a concreto armado, né? A gente bem sabe disso. Mas qualquer que seja o desvio, mínimo nas bases, no alinhamento do pilar, na, no prumo, né, dos pilares e tudo mais, você já começa a ter ou Problema. os pilares se fechando ou se abrindo, né, e você precisa ter essa folga muito bem manejada. A gente usava furos oblongos, né, Uhum. mas ainda assim
tinha uma certa dificuldade. Aí Então, o padrão de fabricação, e para quem não está acostumado, geralmente é assim, né? O perfil laminado, como ele é furado. Depois eu vou fazer um episódio sobre as máquinas ótimo, ótimo, de uma de uma fábrica, né? indústria, de uma fábrica, para De uma todo linha mundo de entender um produção. pouquinho. O perfil Bacana. laminado ele é furado com broca. Então você não Uhum, tem como fazer um oblongo num perfil laminado. uhum. Você tem ali no seu Furo processo de padrão. fabricação furo padrão. Você vai Uhum, ter as brocas que você tem disponíveis, você vai fazer aquele furo uhum. padrão. Aí geralmente É, você coloca o oblongo só na cantoneira, né? E aí a exatamente. cantoneira que é cortada ali num plasma, Uhum, alguma, com alguma sequência, como para chapa fina o pessoal usa aí um processo de estampa para fazer o furo, mas aí você coloca o oblongo uhum. geralmente na cantoneira, tá? Na cantoneira, isso, perfeito. Exato. Né? Realmente é bom essa contextualização, porque pode ter gente imaginando que o oblong no perfil, mas não tem como, né? Seria um trabalho descomunal e não valeria a pena. E aí na época a gente começou a estudar possibilidades para obras futuras, para projetos futuros, e eu comecei também a estudar muita coisa fora, né? Então, até mesmo o cliente, né, como ele era americano, ele tinha experiências, né, o staff dele, né, o pessoal que trabalhava com eles, tinha experiência de outros projetos, né, majoritariamente nos Estados Unidos. Então, eles falam, pô, por que que vocês não usam shear tab, né, que é aquela chapa com orelha, né? É, Porque meio que é quase que unanimidade, Felipe, né? Então eu comecei a pesquisar aqui na América do Norte, o pessoal usa muito isso, né? E você faz a solda de uma chapa, também com furo oblongos, pode ser oblongo ou padrão, mas geralmente oblongo. Você solda uma chapa no perfil e aí você quais são os prós e os cons, né? Quais são os prós de você fazer essa chapinha? Primeiro que você não tem logística, né? Você elimina aí 4.000 tags da sua obra que você não tem cantoneira perdida, na espera, você não você tem não tem peça pequena. cantoneiras, não tem peça pequena, né? É, Então você já reduz o número de peças para você se preocupar. E a segunda coisa é que você tem a flexibilidade de montar somente pelo lado, né? tem. Outra coisa interessante, né? Quando a gente começou aqui a conversar, quando você está ali na faculdade, quando você está ali na parte de projeto, você aprende, vamos dimensionar parafusos a corte simples, corte duplo e tudo mais. E aí você olha, pô, se eu tenho N planos de cortes, eu divido a força por N vezes, então, com maior o número de planos de cortes, melhor para o parafuso que eu vou usar. Exatamente. E aí, nesse caso, é um pouco contra-intuitivo, né? Você usar uma shear tab, uma orelha, né? Uma chapinha soldada na viga principal, você só tem um plano de corte, então você facilita do ponto de vista de, de conectar os membros, Uhum, em detrimento de um cálculo um pouco mais minucioso, né? Você, uhum. por vezes, tem que usar mais parafusos, parafusos até maiores, ou eventualmente até duas linhas de parafuso, né? Sim. Então, como você falou, né, a equação nunca dá o mesmo valor, é uma coisa também para você levar na equação. Quer ver Né? eu Vale a pena usar colocar, parafusos quer ver eu diferentes, vale colocar a pena usar. mais coisa nessa equação aí também? Uhum, Assim, ó, deixa eu fazer uns comentários. Quando você vai montar um nó desse, aí na sequência de montagem lá você começa, né? Viga, pilar, viga uhum, principal. uhum. Aí você não vai montar a viga secundária de um lado e do outro juntas. Beleza? Não. Beleza. Uhum, Aí você monta primeiro uma viga secundária. Para você montar a primeira uhum, viga secundária, você vai vir com duas cantoneiras, prende aquela viga naquele nó, aí uhum, a viga está montada naquele nó. uhum. Aí agora, rapaz, você vai montar outra viga do outro lado. Só que o É. parafuso da É o mesmo. cantoneira é compartilhado entre as duas. Aí você tem Exatamente. que fazer um armengue, porque o que, que você faz É. geralmente? Você pega lá, quando você vai subir a viga principal, você já deixa as cantoneiras, de certa forma, pelo menos de um lado da ligação já montadas. E aí Uhum, você sobe a viga principal com duas cantoneirinhas montadas só, uma de um lado, uma do outro. Aí uhum, você vem com a viga secundária, o pessoal vem com a viga secundária de um lado só, ligando na uhum. cantoneira. Ali é peso próprio, não tem problema aquela cantoneira de um lado É, só. Para depois vir com as outras duas cantoneiras. é. Só que não é todo mundo que monta também seguindo essa sequência. Aí, gente, Né, se o né? montador não é experiente, ele já bate cabeça, aí já Já. vem.
é PTA, vai, volta, um trabalho da Uhum. zorra, tira parafuso, bota Uhum. cantoneira, tira cantoneira, bota Uhum. parafuso. É É, é trabalhoso, viu? um, é trabalhoso, é um corre-corre, às vezes para quem está de fora parece que você não está fazendo nada, né? Parece que você está É... perdendo ali um monte de tempo Aí deixa eu botar mais coisa e na equação, repare. É, aí assim, você falou uma coisa interessante, você falou uma coisa sobre montar a viga que você visualiza que você monta ali de lado. Aí quando a Uhum. gente vai fazer o projeto também, a gente tira uma medidazinha, que é a medida. Você tem a medida da viga, que é o comprimento da barra Uhum. lá reta, né? E aí você Uhum. tira a medida também do comprimento em planta baixa da viga, do ponto extremo de um lado com o ponto extremo do outro, uma diagonal no meio da peça. Geralmente É, essa diagonal vai ser maior do que o comprimento da peça. sim, E quando sim. você vai montar ela dentro de uma viga principal, você não consegue descer ela reta às vezes. Aí tem E que você ser tem que. inclinada e você tem que girar. Uhum. Você tem que saber se nesse giro, se o A comprimento, peça cabe, né? se esse comprimento daí está limitado entre as mesas dos É. perfis principais. E aí, Uhum. geralmente, quem trabalha com a folga muito pequena ali do perfil secundário para o principal, tem gente que trabalha com folga de 2 milímetros, de 5 É milímetros. impossível, impossível. Você não consegue Né? montar, Não gente. consegue, Você vai ter que não dar muita consegue. porrada na estrutura para montar um negócio É, desse. exatamente. Não, perfeito. Essa análise geométrica aí da montagem é algo que pouca gente tem esse conhecimento e, de novo, né, meio que o tema principal dessa conversa recorre a você ter essa noção, ter essa percepção quando você está concebendo a estrutura, quando você está meio que dando as primeiras caras, né? Quando você está dando a sua forma, a estrutura, dimensionando os perfis, né? E vendo os espaçamentos, as distâncias entre pilares e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, ou, se não levado em conta, que o fabricante barra montador tenha essa expertise para propor mudanças, né? E é Sim, aí que entra muita outras discussões aí que podem durar para sempre, né? Que muito, muito tema interessante, que é a opção ou mesmo a participação do montador, do fabricante barra montador na uhum, concepção do projeto estrutural, né? No nosso caso, né, a gente, tanto a Rótula quanto a Empro também, a gente fazia muito projeto para própria fabricação e montagem, o que sim. particularmente eu acho ideal, né? Mas infelizmente não é o que a gente vê no mercado e também não é o único fluxo de projeto que existe, né? Não é o único fluxo de concepção de estrutura metálica que existe. Acontece às vezes de você ter três players diferentes, né? Um engenheiro estruturalista somente para elaborar o projeto, um fabricante somente para conceber o produto, entregar o produto no campo, e um terceiro player só para fazer a, a materialização daquilo no campo, a montagem. Então, se você tem É, esses três aí diferentes, realmente é uma coordenação que tem que ser muito, muito, muito bem feita. tem que ser Porque do tudo muito contrário, bem orquestrado. porque do contrário vai dar problema, Mas deixa eu né? te Não, falar, deixa eu falar uma coisa aqui agora também. Só para a gente não perder o assunto da dupla cantoneira. Eu vou fazer agora a defesa da dupla cantoneira. exatamente. Eu falei dos prós, mas tem os contras Você também. E aí, falou aí desse jeito aí, relativa. tipo assim, meu Deus, que catástrofe a dupla cantoneira, É, velho. Mas mas tem assim, algumas vantagens. na fabricação, por exemplo, para quem vai fabricar a obra de certa forma, a gente tem que dar uma analisada em alguns pontos. Hoje em dia, a Uhum, fabricação nos grandes players é toda CNC, né? Tipo assim, é quase uhum, toda com controle sim, numérico sim. computadorizado. Então, você projeta, aí você exporta um arquivozinho que conversa com a linguagem de uma máquina que vai executar determinada função. E aí Uhum, você dá um play lá na máquina e a máquina, puf, cospe o que uhum, você quer. Então, assim, quando você usa a dupla cantoneira, você pega um perfil laminado, por exemplo. Se ele não tiver nada no perfil, uma viga secundária, um corte uhum, reto, ou no máximo um malete uhum, e uns furos. uhum, Aí, aquele perfil ali, você cortou, ele tá pronto. Se tiver uhum, conector, é um conector de fábrica e tudo. uhum, A viga principal,
a ideia é mais ou menos a mesma. Você Uhum, cortou ela, fez o corte nela. Se não for uma flange, se não tiver uma flange de uma chapa de cabeça, alguma coisa do gênero, se for uma viga rotulada, você uhum, passou ela na máquina, ela está pronta. Ela saiu da máquina, não precisa passar por bancada uhum, de caldeireiro, não precisa passar por uhum, solda, não precisa fazer limpeza na peça. Ela está ali uhum, já, ó, prontinha. Já uhum. saiu da máquina, não vai nem para o chão da fábrica, vai direto para o galpão É, lá de ateamento e pintura. aham, Então, assim, é, a dupla cantoneira que viabiliza isso de certa forma, né? é, Você pegou uma peça que teria uma solda na peça, que seria essa uhum, plate aí do soldada na viga principal, e uhum, você eliminou ela. Beleza é, que você adicionou um monte de cantoneira para a obra, que você vai ter lá uma máquina que vai só cortar, fazer os furos numa chapa, dobrar a chapa depois e tá pronta. Mas a viga uhum, grande que ocupa espaço em fábrica, que ocupa é, ponte, que ocupa isso, que ocupa aquilo, você de certa já está forma pronto. Uhum, quase que eliminou o trabalho de fabricação nela. Aí eu acho que uhum. esse é o É, lado não, assim muito essa positivo da dupla cantoneira essa para é a mim, maior entendeu? vantagem, essa é a maior vantagem de cantoneira, assim, de longe, né? E, de fato, a cantoneira você pode não, você deve fabricar ela em paralelo, né? Você pode ter É, um galpãozinho ou alguma outra área do chão de fábrica só para fazer a cantoneira, e aí você deixa alguém lá fazendo as cantoneiras, enquanto que a linha de produção não fica comprometida. Como você falou, né, as peças são somente furadas e cortadas. E é, aí, essa é uma discussão meio que recorrente, né? Todo mundo, quando a gente convidava, né, o pessoal da fábrica para trazer as ideias, para trazer pontos da fabricação, isso meio que era um senso comum. A vantagem principal é, de fato, a fabricação. E aí a gente, na época, chegou a um consenso que, por exemplo, se o perfil tiver qualquer que seja a caldeiraria, vale a pena não optar single pela plate. cantoneira, single plate. Né? Então, por exemplo, pilar. Né? Então, pilar, você usar pilar com dupla cantoneira, né, é uma incongruência. Porque você É, já vai ter que botar chapa base, eventualmente nervura, tem nervura. Então já você vai ter uma caldeiraria ali, você vai ter uma solda, tem que tirar ele da linha de produção, tem que botar numa bancada. Se for para fazer isso, então não custa nada, entre aspas. Claro que custa, a gente sabe que tudo é é, dinheiro, mas é mais fácil você fazer uma orelha ali do que deixar o furo somente para usar cantoneiro no futuro. E uma viga é isso secundária, mesmo, que velho. é a viga secundária que é ali, ó, a coisa mais fácil do mundo, né? Ela ali, se não tiver malete, então é perfeita, né? Se não tiver Perfeito. contraflete e malete, é a coisa mais linda do mundo. É você cortar o perfil, furar, acabou, tá pronto, já vai para expedição. É isso mesmo. Mas se tiver uma certa caldeiraria, eu acho que vale a pena. Por isso que você pensar num pilar com dupla cantoneira é realmente talvez um desperdício, É. né? Então, mas de fato, isso aí tem que ser Deixa eu, conversado, né? deixa eu só ver o que que tem um filho batendo na porta aqui. Ou quem diga. Oi, velho. Tô gravando. Vai, entre aí, pode entrar. Pode, agora fica quietinho aqui. Venha. Convidado. Mas sim, velho. Rapaz, você tem noção, né? A gente fala só sobre uma dupla cantoneira e já dá 30 minutos já quase de Ah, é, gravação. dá para falar É. dias e dias, né? Mas E sim, outras mil nuances, outras mil particularidades de montagem que quando você vai para o campo que você percebe a diferença, né? Então, com certeza. é uma coisa que hoje em dia, assim, eu dou aula, né? Até hoje eu dou aula em pós-graduação, eu já dei aula em faculdade e eu sempre tento trazer esses estudos de caso, essa parte prática para o dia a dia do aluno, né? Porque, de fato, às vezes você não tem, né, essa percepção do mundo real quando você está ensinando cálculo de estruturas, né? E né, a gente às vezes, não vou dizer que se sinta comprometido, mas na faculdade a gente não tem pelo menos eu não tive, não sei se você teve, mas acho que a faculdade peca um pouco nessa parte
de contextualizar a prática com o mundo teórico, Ah, mas né? isso aí E é muito recorrente, eu acho que na área da gente. isso Começa por você ter na média aí uma matéria de estruturas metálicas na graduação, quase que no na Brasil graduação. todo. E É. aí depois tem um lugar ou outro que você tem alguma coisa a mais, aí o pessoal faz uma É. pós e tudo. Só que É. geralmente são momentos muito focados ao desenvolvimento do projeto, a Isso, exatamente. metodologia de cálculo, É, a como que exatamente. você faz ali o detalhamento de Uhum, fabricação, tipo assim, como é que você intitula as peças e tudo. uhum, Só que você é, vê esse tipo de experiência você só tem mesmo com a vivência, com as oportunidades assim, né? É muito difícil é, você ter. E assim, eu acho que a ideia principal do programa é exatamente essa, de trazer à luz algumas discussões uhum, que eu acho que minha vivência e a vivência de outras pessoas também uhum, fizeram com que elas tivessem essa bagagem aí, e tá uhum, compartilhando isso, tá, tipo, uhum. Sim, trazendo sim. discussões e trazendo, se for o caso, trazendo mais gente também, pautando essas coisas. Acho que o intuito principal é esse mesmo. Eu acho Não, com que certeza, eu acho hoje a gente falou bem-vindo. sobre uma ligação só. Talvez tenha a oportunidade, depois de falar sobre outras situações, eu pensei muito em Ah, fazer um programa um pouco mais para frente, voltado para algumas situações de montagem também, de verificações de montagem, né? Vamos supor, já teve aqui uma situação que me veio à cabeça, eu não vou aprofundar muito, mas numa montagem, uma obra em que a estrutura que ia ser montada não tinha como ser, tipo assim, a estrutura era toda monolítica, era um uhum, domus assim, né? uhum, E onde eu consegui equipamento para levar essa estrutura para onde a posição final dela, o equipamento era um monstro, uma coisa que uhum, inviabilizava para o tamanho do que era a coisa. Aí a gente bolou um sisteminha de montar a estrutura lá em cima da laje, rolou ela por uhum. cima de uns É, tubos para vencer esse vão, montar no lugar. Aí eu acho que eu quero trazer algumas situações como essas também, né? Às vezes é, você vê uma peça, uma treliça de cobertura, você vai montar aquela treliça, como é que é o plano, a sequência de montagem? Porque você não pode soltar uma treliça de 20, 30 metros de vão sem você ter o ponto de contenção lateral dela, mesmo que seja só para peso próprio. Pode ser, sim, provavelmente, que aquilo ali vai ser o causador de um acidente em algum momento. E né? aí é isso, velho. Não, Eu acho essa que parte de, não, essa parte de montagem, você trouxe à luz aí uma coisa bem, bem interessante, né? Do quanto a gente tem que se reinventar para viabilizar uma montagem, às vezes com métodos não tradicionais, digamos assim, métodos não convencionais, melhor dizendo, porque de fato, né, é impossível não pensar na questão financeira, na questão logística, na questão de escopo que você tem para fornecer a peça ao cliente, para instalar. Ele paga para você ter a peça instalada. Como você vai instalar é toda uma outra engenharia, é toda uma outra ciência, é uma magia às vezes, no e final realmente o tem objetivo é muita você coisa. ter aquele produto final com segurança, mas também com o maior Sim, resultado, né? E sim, com aí certeza. essa geringonça, essas artes, essas partes inventivas são as partes que eu gosto muito também de enfrentar e de buscar algumas soluções de vez em quando para essas situações, né? Então é Sim, sim, isso, lá, Bruno. né? Eu acho Bacana. que como a gente está aí com o objetivo de não tomar muito tempo de ninguém quando a gente está gravando o episódio, eu acho que a gente vai encerrar aqui. Pô, velho, eu quero ver se a gente volta aí a Hum. gravar para ver se faz algum Ah, com aborda certeza. algum outro tema. Acho que é legal gravar a dois assim. Acho que é Não, é bom para ótimo, todo né? mundo, o pessoal também Sim. que escuta, colher o feedback deles, ver o que, que eles acham. Uhum. Deu? Quer Não, com falar alguma certeza, coisa né? É aí uma mais honra. nos finalmente? Não, queria realmente agradecer novamente a oportunidade, né? Me coloco à disposição aí para ajudar no que for preciso, né? Outras conversas, outros temas. Eu acho que tem muita coisa
bacana. E essa sua iniciativa eu acho louvável de fato, formar conteúdo para engenharia de estruturas metálicas que não somente o projeto. É uma coisa que eu também tenho em mente no futuro de outras iniciativas, de outros modelos, né, de trazer um pouco de teoria para a prática, né? Porque a gente está essas pós-graduações que tem hoje em dia, esses cursos, lives e tudo mais, eu acho fantástico, né? Eu acho sensacional, né? A engenharia brasileira eu acho muito boa, né? Realmente a gente tem um arsenal aí de excelentes engenheiros, de excelentes temas, temáticas, palestras, estudos de caso, artigos e tudo mais. Eu acho que a teoria é muito, muito bem consolidada. E aí, quando você vai para a parte meio que prática, eu sinto que existe uma falta, uma pouca teoria, digamos assim, da parte prática, né? Tem Então, pouco material formar conteúdo divulgado. tem muito pouco, pouquíssimo material da parte teórica da prática. A gente tem muita coisa prática da teoria, mas Uhum, tem pouca coisa teórica da prática. é verdade. Então, essa criação de conteúdo nessa parte é muito interessante para isso, né? Para contextualizar e integrar tudo, né? Meio que deixar tudo redondo. Então, Quem queria sabe um dia parabenizar aí novamente. eu não transformo esses conteúdos em texto, em alguma coisa do gênero, assim, Sim, com vídeo. certeza É é um bom. trabalho da É Zorra, bom, mas quem mas sabe, né? vale a pena. Vale a pena, Beleza, velho. verdade. É isso. Encerrar por aqui. E agradecer Opa, aí a todo mundo que está acompanhando também. É isso. Se vocês gostaram, compartilhe, continua aí escutando, continua ouvindo, segue, avalia na plataforma também, que eu acho que é super válido aí para quem está produzindo conteúdo. Viu? Valeu!